Sua bateria social acabou? Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Inteiras. E para não sair do nosso costume, hoje eu quero começar com uma pergunta muito sincera da sua parte. Como que anda a sua bateria social? A sua bateria social acaba rápido? Você até gosta de estar com as pessoas, mas chega um momento que você precisa voltar para o isolamento, precisa ficar mais em off, quietinha no seu canto, ficar em silêncio. E cada vez está menor essa tolerância com as pessoas. Tem até gente circulando com aquela camiseta antissocial. E muitas vezes você até se sente culpada por isso. Mas e se esse cansaço não for sobre as pessoas? Você já parou para pensar? Se esse cansaço ele for um sinal de que algo mais profundo pode ser que esteja acontecendo com você. Eu vivi isso um tempo atrás e ficava me culpando bastante, né? Ué, o que está acontecendo? A minha bateria social ela está diminuindo, logo eu, tão simpática, tão sociável. A gente vive em um mundo da supermulher. O mundo da alta performance que valoriza quem está sempre pronta, quem está sempre disponível, alguém que está em movimento, na correria. Isso é muito interessante, quem está animada, quem topa tudo, a pessoa ágil, que entrega. Bora, vamos fazer uma trilha às 5 da manhã num sábado, bora, vamos lá. É muito bom ter alguém que topa tudo sempre. Mas a verdade é que nem todo cansaço ele é físico. Existe o cansaço da alma. E a gente às vezes subestima esse cansaço. O cansaço físico eu deito, descanso, ok. Mas o cansaço da alma ele precisa ser tratado de uma outra forma. Às vezes você não está cansada de gente. Você está cansada de sustentar as versões de si mesma. Da superpoderosa e Mulher Maravilha que acabaram imprimindo, ou você mesmo imprimiu sobre você. A gente está tentando sempre ser mais leve, mais interessante, mais engraçada, mais bonita, mais magra, e isso esgota. O homem, ele vê a aparência, mas o Senhor, Deus vê o nosso coração. 1 Samuel 16, 7. Deus não se conecta com a sua performance. Deus não se admira, nossa, como ela está sendo performática. Ele se conecta com quem você é de verdade. E quando a gente entende essa questão de que nós não precisamos performar para ser aceita, de que quem gosta da gente gosta a versão que a gente é, não por performance. E se não gosta, não serve para estar perto de você. Não é pela sua entrega, você tem que ser aceita pelo que você é. Claro, isso estamos sempre em melhoria, em constante melhoria. Quando você entende isso, a ótica começa a mudar, a vida fica mais leve. Tem uma história que eu gosto bastante, que é a história do porco espinho. Dilema dos porcos espinhos, dilema do porco espinho, né, na verdade. Era um inverno super rigoroso, né, na Alemanha, e tinha uma família de porcos espinho que estava morrendo de frio, cada um num canto. E para sobreviver, eles precisavam se aproximar, né? Então eles se juntaram, os porcos espinhos, né? O porco espinho se juntaram. Mas quando eles chegaram perto demais, adivinha o que aconteceu? Eles começaram a ferir uns aos outros com os seus espinhos. Doía, logicamente. E aí o que eles fizeram? Se afastavam, porque doía. Mas o frio era congelante, era um frio, uma nevasca terrível, e aí eles voltavam e novamente começavam a se espetar, a se machucar e se afastavam. E assim eles viviam. Aproximava, doía, afastava, congelava, e isso acontecia de forma muito rotineira. Você já parou para pensar que essa história é bem familiar? As pessoas nos machucam. Nós machucamos as pessoas. Principalmente no ambiente, né, de hoje em dia, que é muito fácil de excluir as pessoas da nossa vida.
A gente, com um clique, a gente consegue deletar, excluir. E por tão pouco, muitas vezes, né? Relacionamentos, trabalho, na família, na igreja, enfim, sempre vai ter alguém com seu espinho que vai machucar. Esse é o dilema da vida humana. A gente espeta e é espetado. Logicamente que quando a gente espeta, a gente não sente, então a gente não conta isso. Não é verdade? Existe um poema de Fernando Pessoa, um escritor português, que é Eros e Psique, que fala sobre um homem que ele percorre vários atalhos e várias dificuldades no caminho em busca do amor da sua vida. Só que ele nunca tinha visto o rosto da princesa, até que ele encontra ela dormindo e quando ele chega, ele descobre que ela era ele mesmo. Mitologia, né, gente? Vamos lá, historinha. E isso revela algo muito forte sobre nós. Revela que a gente projeta no outro o que nós gostaríamos. Muitas vezes o que a gente acha que é o amor, e aqui eu não falo do amor eros, que é o amor que é entre homem e mulher, mas o amor de amigos, de filhos, enfim, não é amor pelo outro. É uma busca pela gente mesmo, por nós mesmos. Nossa, ela é muito interessante. Ela me escuta, a gente, meu, o santo bateu. A gente se dá bem, a gente gosta das mesmas coisas, das mesmas comidas. Ai, ela é incrível, ela pensa como eu. Nossa, ele é maravilhoso, você vai adorar conhecer ele. O cara, meu, igual a mim. Percebe? Principalmente no começo de namoro a gente faz isso, né? O centro continua sendo a gente. A gente está se beneficiando daquilo. Isso não é elogio para o outro, é um elogio a si mesmo. Enquanto o outro reflete você, tudo parece perfeito. Casamento vai esfriando com o tempo porque ele já não gosta das mesmas coisas que eu. Ah, o amor esfriou, o amor acabou. Mas é porque ele começou, a pessoa começou a mostrar as diferenças, mostrou que pensa diferente, que tem códigos diferentes, ritmo diferente. Aí, quando é diferente de mim, os espinhos aparecem. Faz sentido? E aí você se cansa. Lembra do porco espinho, né? Quando começa a me incomodar, eu me afasto. Paro de seguir na rede social, bloqueio, finjo que nem sei quem é mais. O amor não é sobre isso. E sabe onde isso fica mais evidente? Na família. Ah, família, minha amiga, o negócio é desafiador. Não na minha, né? Mas dizem que é. Na família, a gente não tem escolha. Amigo, a gente escolhe quem faz parte do nosso seleto grupo, né? Mas a família veio no pacote. Então, minha cara amiga e telespectadora, você não tem escolha. Você não escolhe o jeito, o temperamento do seu familiar, a forma de pensar, o código que aquela pessoa vai funcionar, o ritmo dela, você não escolhe. Você simplesmente precisa aprender a conviver com as diferenças. O marido não reage como gostaria, o filho não tem a mesma intencionalidade que você fica olhando assim, sério mesmo, gente? É meu filho, então tem algumas coisas que são tão diferentes. É alguém da família, né? Alguém próximo que não funciona como você. Isso é cansativo. Porque no fundo, a gente realmente quer que as pessoas reflitam como a gente gostaria. A gente gostaria que as pessoas fossem parecidas com a gente. Seria um mundo tão mais lindo, não é mesmo? Ou seria um mundo caótico? Já pensou? Várias versões da Lidiane por aí. Ah, gente, ia ser complicado. Ninguém merece. Amar não é encontrar alguém igual a você. Amar é aprender a lidar com as diferenças, a conviver com as diferenças. É aprender mesmo quando sendo espetado, você permanecer perto. Porque se você sair, vai ficar frio. É aprender a conviver com quem Deus colocou na sua vida. A Bíblia nos chama para um amor completamente diferente do que é pregado por aí. O amor, ele é paciente,
O amor é bondoso, o amor não busca os seus próprios interesses, como fala lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 5. O verdadeiro amor não gira em torno de você, não gira em torno de mim. Ele gira em torno do outro. Ele aprende a conviver e a lidar com as diferenças. Suportem-se uns aos outros. Esse versículo, né? Suportem-se uns aos outros em amor. Esse versículo que fica em Efésios 4:2. Quando eu era criança, eu achava que esse suportem uns aos outros é porque a pessoa era insuportável, que era muito chata. Mas é suportar de dar suporte, de carregar, de segurar. E suportar, muitas vezes é pesado. Às vezes a tua amiga está passando por uma depressão, está passando por crises em algum momento, problemas de saúde, e dar esse suporte pesado é cansativo. Esse suportar que a gente falou aqui, que fala em Efésios, é suportar com amor, mesmo quando é diferente. E o diferente aqui não às vezes nem é da pessoa, às vezes é um diferente do que você espera, da sua expectativa com o outro. Antes de olhar para o outro, volta para você. Olha para você. Você também tem os seus espinhos. Não pense que é só o outro que te espeta, ou você também espeta. E talvez a sua bateria social acabe rápido, não é porque você não gosta das pessoas, mas porque você está cansada de tentar se encontrar nelas, de tentar ser aceita por elas ou até de tentar sustentar quem você não é. Uma versão, lembra da minha versão que era extremamente cansativa? Até um tempo atrás eu comecei a evitar para sair, até comentei no outro podcast, né? Mas um tempo atrás eu comecei a evitar sair para eventos. Todo fim de semana era aniversário, casamento, batizado, enfim, uma loucura. E por incrível que pareça, eu sou uma pessoa reservada e tímida. E muitas vezes eu precisava performar, ser alguém simpática, comunicativa, queridona, disposta, com uma escutativa, né? E eu não queria fazer aquilo. Eu queria ser a minha versão default, uma versão original. Mas os outros esperavam que eu fosse a pessoa simpática, que eu fosse a pessoa sociável, que conectava pessoas. Você entende que ser algo fora do seu original, né, que fuja do seu original, das suas características, é o que muitas vezes para a gente cansa. A gente faz muitas vezes para ser aceita num grupo, ou para ser bem vista, ou vestir aquela capa de super mulher. Você percebe que isso é que é cansativo e desgastante? Então, minha amiga, a culpa não era das pessoas. Era eu que ficava exausta por performar. E aí o que acontecia? Eu não queria mais sair de casa, porque era trabalhoso, exaustivo demais. Nós precisamos ser leves. Nós precisamos esquecer os rótulos que muitas vezes somos nós mesmos que colocamos bem grandão, assim, na nossa vida. A gente imprime isso na nossa vida. Então, da próxima vez, se pergunte: eu cansei das pessoas ou de não ser eu mesma perto delas? De não ser a minha versão original? Não desista das pessoas. O ser humano não nasceu para viver sozinho. A gente não foi feito para viver na nossa bolha e se contentar com nossa comunidade, com o nosso mundo digital e seletivo. A gente precisa encarar as diferenças e conviver com as pessoas, com seus espinhos. E é tão bom a diversidade, a troca, o quanto crescemos, o quanto que a gente cresce e expande vivendo em comunidade. Não desista das pessoas. Tente, se permita viver em comunidade, se permita realmente aumentar a sua bateria social. E se lembre
né? Não se esqueça que hoje falta menos do que ontem. Já faltou bem mais. Se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, encaminha para uma amiga que está com a bateria social, ó, pequenininha. E segunda-feira, às 9h19, a gente se encontra por aqui. Beijo grande.